Igreja, com a paz do Senhor, muito feliz de estar aqui nesta manhã gloriosa, onde aprendemos bastante. E como sei que todos já participaram em suas classes, e a gente não ser aqui redundante diante dessa temática, que diz que o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança, eu peguei a questão da submissão. Porque a proposta da lição era falar sobre a liderança da igreja, mas o comentarista ele focou muito mais na liderança de Jesus, de Deus Pai, e nós vimos aí que não focou tanto naquilo que é a temática da lição. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender corretamente o que é submissão, que significa submeter-se, estar sob a autoridade de alguém. Estar condicionante àquilo que nos foi delegado, àquilo que nos foi instruído. É uma palavra que se refere do grego, quando os militares estavam sob a autoridade de um general, de alguém superior a eles, estavam ali condicionados a obedecer, porque a sua posição se dava de mais baixa, inferior àqueles que estavam que eles estão ao seu comando, né? Então, portanto, a palavra submissão deriva de um reconhecimento de ordens, de autoridades relevantes. É colocar-se debaixo de alguém, subordinar-se a autoridades. E os cristãos, portanto, são orientados a submeter de modo voluntário às autoridades públicas e às autoridades eclesiásticas. Entretanto, nós devemos entender que a nossa maior autoridade é Deus. É Ele que tem toda a supremacia. É Ele que tem toda a nossa prerrogativa de estarmos submissos sem questionar. Todas as demais autoridades são questionáveis. Nós temos que ter uma visão correta sobre isso, porque toda autoridade vem de Deus. É o Criador dos céus e da terra, e temos a obrigação de submetermos a Ele, como diz em Tiago 4:7. Quando tivermos nos submetidos a Deus, a nossa mais alta autoridade, vai ficar muito mais fácil submetermos a toda e qualquer outra pessoa. As outras autoridades também vai ser mais fácil estarmos instruídos por ela. Mas lembrando que essas autoridades também têm que estar pelo escrutínio da palavra. Estar debaixo da palavra, debaixo da orientação de Deus. Porque quando somos subservientes, nós submetemos a alguém sem olhar o que ele está fazendo. Sem olhar pelo foco da palavra, sem olhar pela orientação daquele que tem toda a autoridade. E assim nos tornamos pessoas equivocadas na nossa maneira de viver, mesmo estando na igreja, porque não compreendemos a profundidade do que é a submissão. Mesmo quando uma autoridade superior viola a ordem de Deus, nós devemos submeter de maneira piedosa. Não de uma maneira sem questionar. Quando os apóstolos foram presos por pregar Jesus, eles não resistiram à prisão. Eles não questionaram. Entretanto, quando eles foram instruídos a não pregar sobre Jesus, eles responderam: antes me importa obedecer a Deus do que aos homens. Está lá em Atos capítulo 5, verso 29. Porque eles apelaram por uma autoridade superior. Qual é essa autoridade? Jesus. Você pode me prender. Você tem uma prerrogativa pela lei de que eu estou infringindo aquilo que a lei de vocês diz. Podem me levar. Entretanto, eu, como cristão, como alguém que adora a um Deus que é superior às suas leis, não calarei a minha boca. Continuarei apregoando Jesus. Continuarei falando a verdade. Continuarei falando do reino dos céus. Continuarei anunciando aquele a quem a minha vida foi dada, a quem aquele que me resgatou. Por isso nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos muito mais subservientes do que submissos. Estamos muito mais cometendo e fazendo coisas que os homens nos pedem, mas que está fora das verdades absolutas de Deus, dos comandos de Deus, da autoridade de Deus, porque queremos estar em evidência diante dos homens e não estamos fazendo o que o dono do reino mandou fazer pelo reino, para que o nome dele seja glorificado. Nós precisamos mudar a nossa concepção sobre o que é submissão. E a Bíblia tem inúmeros, mas inúmeros exemplos
Aqui também posso citar quando Sadraque, Mesaque e Abidnego são jogados numa fornalha de fogo. Eles queriam obedecer ao rei, mas agora obedecer ao rei vai contra tudo aquilo que eles acreditam, vai contra o Deus que é a autoridade maior, vai contra aquilo que é a verdade absoluta na vida deles. Então eles preferem a morte do que se dobrar a um rei que não está condicionante à sua fé, que não está condicionante àquilo que é leal, real e verdadeiro. E quantos de nós, muitas vezes, temos nos submetidos a subserviência aos homens? Cegamente. Achei muito interessante, está no YouTube também, o esboço que o pastor Jacildo fez. Ele vai colocar a questão do bajulador. O bajulador não entende o que é submissão, ele é subserviente, cegamente. Ele defende o homem como ele se fosse alguém irrepreensível, inabalável, inquestionável. O único que é inabalável, inquestionável, inviolável é Deus. A Ele toda a verdade, a Ele toda a supremacia. Mas nós, homens, independente de cargos, independente de funções, somos questionáveis continuamente. Porque nós somos pecadores, nós erramos. Em nós habita o homem adâmico até hoje. E estando nesse homem adâmico, nós erramos continuamente, mas a graça do Senhor, quando submetemos a palavra de Deus, conseguimos ser submissos, porque nos relacionamos na mesma vertente de fé, na mesma cosmovisão, para o mesmo Deus, considerando os outros superiores a nós, porque esse considerou Deus superior a todos. E quando nós nos relacionamos com Deus dessa forma, nós conseguimos relacionar uns com os outros e obedecer uns aos outros, por causa do amor, da verdade que está sendo exercida, porque confiamos na palavra que é inerrante e aplicamos a palavra na nossa vida, porque nos submetemos a Deus. E aqui outra coisa que eu quero trazer nesse resumo é a questão da soberba. E é muito interessante aqui nos motivos de oração, não sei se vocês leram, que diz assim: ore para que o discipulador não seja tentado a usar o ministério para a glória pessoal. E a gente tem que orar mesmo. E orar muito por nós e pelos outros nessa vertente. Porque a soberba é algo muito pertinente de nós. A soberba, a vaidade, o egocentrismo, a idolatria, a egolatria, que é o nosso ego em evidência. O texto de referência que ele trouxe em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2, vai dizer: o discipulador orgulhoso é amante de si mesmo. Ele se orgulha daquilo que ele nem deveria se orgulhar, porque todos os dons e talentos, tudo aquilo que promove a glória de Deus, vem de Deus, veio dele. Então não há do que nos gloriarmos, não há do que nos acharmos. Sabe a postura de soberba? A postura de que acha que é melhor do que o outro, que fala melhor do que o outro, canta melhor do que o outro. Não pode existir no nosso meio, porque é Deus que opera em nós, pecadores, a sua graça, a sua misericórdia. Usa pecadores para afiar pecadores por causa da sua misericórdia, do seu amor, porque nós só podemos fazer o bem porque o bem habita em nós. Porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada. Então ele acredita que suas ações, suas palavras, seus ensinamentos e qualidades são melhores do que das outras pessoas. E lá na classe eu falei assim, a gente se acha tanto que só de olhar para alguém a gente já analisa e já tem uma gama de citações e adjetivos para dar. Exato, louvado seja eu. Louvado seja eu que sou tão maravilhoso, né? Tão bom. Deus me chamou, Deus me escolheu, e eu estou aqui, e eu faço assim, e eu faço assado, e a gente usa o nome de Deus, mediante os nossos equívocos, para usar de autoritarismo e não de humildade. Porque o texto que nos é trazido sobre o lava-pés fala de humildade. Aquele que é Deus não usurpou ser igual a Deus, se torna como homem e lava pés dos seus discípulos, mostrando uma profunda humildade em reverência a cumprir o propósito do Pai, sem questionar o Pai.
Em nós habita muita soberba. Acho muito interessante um discurso do pastor Hernandes Lopes, que esteve aqui, muitos o conheceram, e que diz o seguinte: a soberba precede uma avaliação falsa a respeito de nós mesmos, porque nos achamos, nos consideramos superior demais. Então, isso nos leva a ter um equívoco sobre nós. Analisamos equivocadamente sobre nós. Se a gente tem uma boa ortodoxia, que é uma boa doutrina, vai me levar a uma boa ortopatia. Uma análise de mim mesmo, para que eu analise quem é Deus, para que eu analise quem são os irmãos, e assim a minha ortopatia, a minha conduta vai me levar a promover o reino de Deus, e não a mim, não a placa, não a instituição, mas ao Deus que é dono do reino, trabalha pelo reino. Nós somos do reino e Ele é dono deste reino, a igreja dele, e é Ele quem faz. Então o orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade a faz cair na desgraça. A soberba transformou um anjo de luz em demônio. Por causa da soberba, Deus expulsou Lúcifer do céu. Deus resiste aos soberbos. Ele declara guerra aos orgulhosos e humilha os altivos de coração. O reino de Deus pertence aos humildes de espíritos e não aos orgulhosos de coração. O orgulho é a sala de espera do fracasso. O orgulho? Satanizar-se. Exatamente, porque o nosso, digamos assim, exemplo maior disso é o próprio Lúcifer saindo do céu, descendo ao Hades, ao inferno, como uma punição pelo seu orgulho. Então a gente tem que ver aí que a gente também vai ser punido pelo nosso orgulho. E há pessoas que estão indo, está dando certo, mas quem vai fazer o julgamento é Deus. Uma hora essa conta vai ter que ser paga, vai ter que prestar contas sobre isso, e não tem como fugir de Deus, não tem como fugir da sua lei, não tem como fugir do seu juízo. Então que não sejamos orgulhosos, isso vai nos levar ao fracasso. A soberba precede a ruína. Não se glorie na sua força, na sua sabedoria e nem na sua riqueza. Tudo que temos, tudo que possuímos foi dado por Deus. Então não há do que me orgulhar, não há do que me ensoberbecer, não há do que eu me gloriar. Porque tudo é dele, é para ele, para a glória dele. E se eu sou boa, e se você é bom, isso tudo provém de Deus, nada provém de nós. Porque nós não temos nada a dar, a não ser vindo dos céus, instruído por ele, entrado no nosso coração, entronizado da nossa mente, para que a nossa conduta cada dia mais pareça como Cristo. Pareçamos como ser de luz, porque o Senhor é luz e a luz tem que estar em nós, e assim nós gloriarmos é nas nossas fraquezas. Por que na fraqueza? Eu falei lá, porque quando nós estamos fracos, nós vamos aonde? No Senhor. Quando nós reconhecemos que somos homens e mulheres miseráveis, maus por natureza, nós recorremos à fonte que tudo faz. Ao Deus que é santo, que é puro, que é verdadeiro, às suas verdades absolutas, irrevogáveis, inegociáveis, ao Deus que não é questionado porque Ele é soberano, mas devemos questionar a nossa conduta, questionar os nossos pensamentos, questionar por que fazemos, quais são as intenções do nosso coração, por que estamos fazendo, se é para a glória dEle, se é por submissão à sua palavra, ou se é para mostrar aos homens, estarmos envaidecidos, ensoberbecidos, ou se realmente estamos sendo quebrados, esmiuçados diante dessa soberania, debaixo dessa potente mão, em tempo oportuno, para que o nosso ser se pareça cada dia mais com o Senhor. E assim a soberba não tomará lugar em nosso coração, muito menos o orgulho, e tudo que viermos a fazer, estamos fazendo aos homens, porque estamos fazendo como se fosse para Deus. Se nós entendermos isso e colocarmos isso na nossa mente, no nosso coração, todo dia entendendo que todos que estão aqui querem se submeter a Deus, ser humilde, nós iremos ter uma relação de humildade uns para com os outros, considerando o outro superior, porque considerar o outro superior é porque aquele que eu considerei, considerou a Deus superior em sua vida, e ele se humilha diante de Deus e se torna humilde, mesmo sendo mestre.
Mesmo tendo muito conhecimento, ele tem sensibilidade, ele tem empatia e ele tem misericórdia para com aqueles da sua casa. Até onde pode ir a submissão de um cristão à liderança de sua igreja? Apesar da Bíblia ter diversas passagens que destacam a importância da submissão às autoridades, nenhuma autoridade terrena deve e merece submissão absoluta. Após ler a passagem em Hebreus 13, 17, diz: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, cuidam de nós, mas eles devem prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho lhes seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Uma condição essencial é avaliar se a minha liderança está sob a missão de Deus. É ver se ele caminha com humildade, se ele caminha com retidão, se ele caminha para obedecer à autoridade superior que é Deus. Assim eu consigo me submeter a ele em amor, a obedecê-lo com piedade, a obedecer toda e qualquer instrução que ele dá. Ele não é Deus, nenhuma liderança é Deus, nenhum discipulador é Deus. A único que merece a nossa submissão absoluta, cega, sem olhar, sem questionar, é o Senhor. Eles são falíveis, Deus é infalível. Sua autoridade é absoluta, a dos homens jamais será absoluta. Portanto, a submissão e obediências a eles nunca será cegamente. Somente Deus obtém absoluta obediência e submissão. Poderia mostrar que ao longo do Novo Testamento, a relação de submissão do Estado, governo, dos maridos, as esposas, os pais, os pastores, seja quem for, todas as estruturas de submissão no Novo Testamento são relativizadas, estão debaixo da autoridade absoluta de Jesus. Somente Ele. E quem não se submete a Ele, eu não vou me submeter. Fato. Não tem como negociar isso. Se eu não submeto a Deus como esposa, meu marido não deve me ver como uma mulher de provérbios, a auxiliadora. Porque não há em mim humildade, há em mim soberba e arrogância. Eu não conduzo bem a minha casa e ele tem que ser o sacerdote e dizer: para, autoridade absoluta só de Deus. Se eles não estão sobre esta visão, não obedecem a Deus, eu não posso obedecer a quem não obedece a uma autoridade maior. Eu tenho que me submeter sempre a Deus. Submissão não é uma obediência inquestionável à autoridade. Não é a resposta cega a toda classe de ordem. A submissão é a atitude do coração. É uma vontade firme de seguir as instruções que não violam o que Deus é, o que Deus diz, o que Deus ensina e o que a sua palavra nos orienta. Assim eu poderei obedecer. E encerrando, submissão, uma missão honrosa. A palavra submissão provoca às vezes muita urticária em nós. Submeter a alguém parece fraqueza, mas na realidade é uma fortaleza. Por quê? Porque eu entendi que Deus, em sua infinita graça, chamou pecadores e o instituiu sobre nós, para que assim haja graça sobre nós, haja ensinamento, que a palavra do Senhor flua, que o reino dele cresça e que todos, para a glória dele, enalteçam o nome dele em toda a sua forma de viver, em comunidade, em união e unicidade. Essa palavra está desgastada, distorcida e em desuso em nossa geração. A Bíblia nos ensina a sermos submissos, assim como Cristo foi para com o Pai. Deste modo a igreja vai ser submissa a Cristo. E sendo submissa a Cristo, todos nós somos pequenos cristos submissos a Deus. E sendo submisso a Deus, submetemos uns aos outros. E o trabalho flui e não há ninguém superior, não há ninguém autoritário, porque há humildade. Há entre nós uma relação de enaltecer e de amor. A rejeição à submissão é devido à falta de entendimento acerca do verdadeiro significado da palavra. Submissão não é ser inferior, nem ser capacho, nem muito menos bajulador. A submissão não é desonra, nem privação de liberdade. Somos livres quando andamos conforme os preceitos divinos, e não quando os transgredimos. Quando a igreja é submissa a Cristo, mais livre, mais honrosa ela se torna. Que honremos a Deus na humildade de servir uns aos outros. Que não sejamos soberbos nem arrogantes, mas que possamos verdadeiramente
lavar os pés uns dos outros, sabendo que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se tornou humilde, obedecendo os preceitos e as ordenanças do Senhor. Obedecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito, e assim obedeceremos uns aos outros em submissão e amor. Agradeço essa grande oportunidade. Glória a Deus.